Senhor a todos. Glória a Jesus. Como o pastor já falou, este ano nós temos como propósito o tema aprofundar as nossas raízes no Senhor. E como nós sabemos, amados, hoje nós temos como um tema a parábola do semeador. E esta parábola está em Mateus capítulo 13. Peço aos irmãos abrindo a sua espada. E eu gostaria de falar aqui que todo fruto exige um processo, né? E nenhuma árvore, ela vai começar pelos seus frutos. Mas ela primeiro precisa receber a semente ali, ela precisa ser plantada e passar pelo processo do seu ciclo natural, do seu desenvolvimento. E é por este motivo que nós vamos falar nesse sermão de hoje sobre a parábola do semeador. Esse texto encontra em Mateus, capítulo 13. E também nós podemos ver ele em Marcos, capítulo 4, e Lucas, capítulo 8. Mas nós, primeiramente, vamos tentar aqui entender por qual motivo e contextualizarmos por qual razão que Jesus sobe em cima de um barco ali para falar com a multidão, mas agora a gente está vendo aqui que é por meio de parábolas. Ou seja, ele tem uma conversa com o povo, mas é uma conversa mais fechada, no propósito de revelar os mistérios do reino de Deus, aqueles que realmente queriam ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Então, por isso, nós vamos voltar um pouco para Mateus, capítulo 24, para nós conseguirmos entender melhor por que Jesus começou a falar com uma maneira mais fechada, por qual razão, por meio de parábolas, e o que é que Jesus queria ensinar ali para o povo. Então nós vamos ver, amados, que primeiro é que desde o ministério de Jesus, o povo seguia Jesus para onde Jesus ia. Aonde Jesus ia tinha uma multidão. E a gente já vem falando que essa multidão era muitas pessoas de todo tipo. Havia pessoas que estavam famintas e iam ouvir Jesus, porque sabia que ele multiplicava pão e peixe, sabia que não iam sair de lá de mãos vazias. Haviam outros que estavam enfermos, os doentes, e sabia que Jesus operava milagres, então eles estavam sempre acompanhando Jesus. Havia outro tipo de multidão, as mulheres, os discípulos, aqueles que verdadeiramente queriam ouvir Jesus, tinham interesse de conhecer, de fato, a mensagem que Jesus estava trazendo. E também havia aqueles curiosos, aqueles que não sabiam se cria, se não cria. Vamos ver se é verdade, se não é verdade, o que o homem faz, o que o homem não faz. E ali também havia os fariseus. E estes, amados, eu posso dizer que eles não estavam seguindo Jesus não, né? Eles estavam perseguindo Jesus, a fim de encontrar algum lugar, alguma curva, pegar o Senhor de algum lugar para condená-lo. Então, a gente vai ver aqui que Jesus, ele é um sábado e ele vai junto com os discípulos a uma lavoura ali. E a multidão estava ali, aonde Jesus ia, a multidão ia.
E a gente vai ver que esses discípulos começam a cortar espigas ali para comer. E vendo os fariseus, já estavam sempre procurando uma oportunidade, né, para fazer as suas questões, para jogar suas redes. Então, vendo os fariseus que esses discípulos estavam ali cortando as espigas, eles questionaram Jesus. Eles foram até Jesus e falaram: bom, diga lá, é lícito que estes homens trabalhem no sábado, cortem essas espigas aí? Não é que eles estão quebrando as leis e as doutrinas, porque a gente não trabalha no sábado, é lícito esses homens que te seguem fazer tais coisas? Então Jesus responde àqueles fariseus. Jesus derrama sim do seu amor ali, respondendo, mesmo que essa pergunta veio com as suas más intenções. Então Jesus fala: vocês não conhecem a palavra? Vocês não conhecem que Davi, com os seus companheiros, vieram no templo no dia de sábado e comeram o pão da preposição, sendo que Davi não era sacerdote. E assim Deus derramou da sua misericórdia para com Davi. O Senhor requer misericórdia e não sacrifício. Então aqueles fariseus ficaram totalmente atônicos. Eles ficaram escandalizados com Jesus. E aí eles saíram. Mas Jesus não se intimidou com eles. Jesus saiu de lá, foi para o templo, ainda era sábado. E aqueles fariseus seguiram junto com o povo. O povo onde que Jesus ia, o povo ia junto, ia atrás. E aqueles fariseus estavam lá novamente. E agora, eles estavam de olho, porque era sábado. E de olho para observar se Jesus ia curar. Se Jesus ia trabalhar naquele dia. E não é que Jesus trabalhou, Jesus não se deixou intimidar pelos fariseus. Então, dentro do templo tinha um homem com suas mãos atrofiadas. E Jesus derrama do seu amor. Aquele homem recebe o seu milagre. E aquele homem é curado. E mais uma vez aqueles discípulos saem rangendo os dentes. E tentando procuraram tramar e ver como é que eles iriam matar Jesus. E a gente vê que Jesus não para por ali. Ele está a trabalho. Ele está a serviço. E Jesus sai do templo e continua trabalhando. E a gente vê que o Senhor continua operando milagres. E ali aparece um homem que está endemoniado. E para além de demoniado, o homem ainda tem um combo, é cego e mudo. O homem tem 3. E o Senhor manifesta do seu poder, liberta aquele homem endemoniado. Ele recebe não só a libertação, mas a plenitude, porque aquele homem passa a ver e ouvir. E agora, os fariseus, mais uma vez, lançaram suas pérolas. E falaram assim: este homem, este tal de Jesus, ele expulsa demônios pelo poder do diabo, pelo poder de Satanás. Só que agora o tiro dele saiu pela culatra. Veja que Jesus responde eles e fala assim: bom, aqui vocês mexeram em outro lugar. Se vocês tivessem blasfemado contra mim, o Filho do Homem, vocês receberiam perdão. Se vocês tivessem blasfemado contra a minha pessoa, vocês receberiam perdão. Mas como a blasfêmia foi contra o Espírito Santo, que é o Espírito que opera, libertando esses endemoniados e essas pessoas, então vocês não vão receber perdão. E a resposta de Jesus para com aqueles fariseus foi: nem nessa, nem na geração futura haverá perdão contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus estava dizendo para aquele povo que ele operava sobre o dedo de Deus, é o poder de Deus, é o Espírito
Espírito Santo que operava ali. E aqueles fariseus, gente, era ousado mesmo. Mais uma vez, eles vêm e falam assim, então: olha, já que você opera, né, pelo o dedo de Deus, ali, mostra mais algum sinal para a gente ver se a gente vai acreditar, se a gente não vai acreditar. Amados, Jesus fala que se ele operasse pelo poder de Satanás, o reino de Satanás estaria tramado. Porque o reino de Satanás estaria dividido. Mas o Senhor fala: eu opero pelo poder de Deus. Então, chegou o problema para o reino de Satanás. Porque agora chegou o reino de Deus. Então eles falam: bom, nos dá mais um sinal. Faz mais algum milagre aí, faz alguma coisa. Para ver se a gente vai acreditar ou se a gente não vai. Descredibilizando Jesus. Só que nessa hora, Jesus fala: eu não vou dar mais sinal nenhum para vocês. Encerrou o sinal para vocês. E Jesus fala: essa geração perversa e adúltera me pede um sinal. Mas eu não darei mais um sinal para eles. O único sinal que eles vão ter é o sinal de Jonas. É o sinal que Jonas esteve no ventre de uma baleia durante 3 dias. Assim o Filho do Homem... Mais devagar, né? Assim o Filho do Homem estaria no ventre dessa terra durante os 3 dias. Então Jesus respondeu para eles, dizendo: Jonas foi lá em Nínive, e Jonas pregou para aquele povo perverso. E aquele povo se arrependeu. Agora eu estou aqui, pregando, trabalhando, anunciando as boas novas, e vocês não se arrependem. Mas Jesus ali já julga aquela sentença. E diz para eles: aquele povo que se converteu com a pregação de Jonas, mas esta geração que se converte através daquilo que eu estou falando, se arrepende, juntos vão julgar e condenar vocês no dia do juízo. Dura essa resposta. Eles receberam juízo do Senhor por conta da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E ali, amados, Jesus sai dali. Jesus vai para a praia. A multidão está seguindo Jesus. Havia todo tipo de gente. As mulheres estavam ali também. O povo curioso. Todo mundo. E Jesus vê que aquela multidão está sedenta, mas Jesus, então, sobe em cima de um barco. E se põe num lugar alto, para ministrar sobre aquelas vidas. Só que Jesus muda o tom. Jesus muda o tom agora, muda a forma de falar. Jesus agora não fala mais de uma maneira mais aberta, mas uma maneira mais fechada. Agora Jesus vai falar por meio de parábolas, para que as pessoas que ouvem e que querem ouvir possam compreender os mistérios do reino de Deus. Mas aqueles que já estavam ouvindo há um punhado de tempo, eles não consigam compreender pela perversão do coração deles, para que estes que estavam rejeitando a palavra não consigam compreender os mistérios do reino de Deus. E é aqui que nós vamos ler Mateus 13. Está conseguindo acompanhar, irmã? Está mais devagar? Bom, Mateus 13 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa
e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dessa semente caiu em terreno pedregoso, aonde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra e deu colheita. Deu colheita 100, 70 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Olha o que Jesus está falando. Aqueles que têm ouvidos, ouça. E os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Jesus, por que é que tu falas por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. A gente viu essa ministração na parábola dos talentos. A quem tem, mais será dado. Mas aquele que não tem, até o que ele acha que ele tem, lhe será tirado. Por esta razão eu falo por parábolas. Porque vendo eles não veem. E ouvindo, eles não ouvem e nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca o entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Mas o Senhor responde: por que é que eles ouvem e não entendem nada? E por que eles veem e não percebem nada? E Jesus fala: porque o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fossem, eles poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E eles se converteriam e eu os curaria. Lucas vai dizer que eu os perdoaria. 16. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E aqui, eu quero falar quem são os protagonistas desse sermão. Nós vamos ver um semeador que saiu a trabalhar. Nós vamos ver uma semente, um solo, que é a terra do coração do homem. E também vamos ver o resultado desse plantio. E eu gostaria de falar, quem são estes? Quem é esse semeador? E este semeador é Jesus. Ele é este trabalhador. Ele é aquele que se despojou do seu poder, se despojou da sua glória e desceu. Ele desceu como servo. Ele é aquele que foi plantado, enviado pelo próprio Deus. E ele foi enviado para anunciar as boas novas.
Ele é o portador da mensagem. Ele é o portador dessa semente. E nós já temos visto vimos no sermão anterior, que Jesus é o apóstolo, que foi enviado com a mensagem. Vimos que ele é o sumo sacerdote, esse intermediador. Vimos que ele é o próprio sacrifício. E aqui não é diferente, porque ele é esse semeador que saiu a trabalhar. Ele é esse servo. Ele é este que foi enviado pelo próprio Deus, mas ele também é a semente. E ele saiu com uma missão. E ele saiu para semear essa semente. E ele saiu desde que o ministério começou. Ele saiu lá no sábado, lá na lavoura. Enquanto estava todo mundo ouvindo, estava semeando. Ele semeou no templo. Ele semeou e ele sempre esteve ali trabalhando. E sempre esteve ali, derramando dessa semente, dele mesmo. E Jesus veio plantar essa semente no solo do coração do homem, a fim de que ela germine. E o próprio Deus vai regar, vai fazer crescer, vai fazer as raízes fortificarem e vai fazer essa árvore dar fruto. E a segunda notícia é que ele é a semente. Gente, ele é esse verbo vivo, o verbo que desceu, ele é essa palavra. A semente é a palavra e ele é a palavra que desceu. Ele é o portador das boas novas, mas ele mesmo é as boas novas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a terceira notícia, que é em relação ao solo do coração do homem, é que ele é a única esperança. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Ele é a única esperança para o solo do coração do homem. Ele é a única esperança para aquele que foi feito, que o Senhor tirou do pó e fez o homem, Adão e Eva, e formou o homem à sua imagem e semelhança, e deu a ele um lugar para morar, e deu a ele uma terra, que estava tudo perfeito nessa terra, não tinha nada estragado, nada podre, nada arranhado, estava tudo perfeito. E Deus deu autoridade para esse Adão governar sobre a terra. Mas Adão perdeu. Perdeu essa batalha lá no Éden, quando o diabo enganou ele. Quando o diabo induziu eles, tentou eles. Eles caíram. Pecaram contra o Senhor, desobedeceram. E levaram com o juízo. E houve essa separação, a morte. A morte é essa separação de Deus e o homem. E agora esse solo do coração, agora esse homem recebeu condenação, está separado. E Cristo é a esperança para que esse solo, para que este homem que recebeu a condenação da morte, passe da morte para a vida. E não só o homem que levou, porque com o pecado, com as consequências do pecado, mas respingou para todo lado, respingou para a criação, respingou para a terra. E ele ainda é a esperança até para a terra e para toda a criação. Todos expectavam, todos esperavam essa viva esperança de se manifestar, trazendo a redenção, pagando o preço ali, para que nós possamos passar da morte para a vida. E, amados, agora eu gostaria de falar um pouco dessas sementes.
Porque essa parábola, ela vai falar de uma semente que caiu à beira do caminho. Lucas 8:12. Eu não sei se pode colocar aí. Mas Lucas vai falar assim: essa semente que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas vindo o diabo, tira do coração do homem, tira-lhes do coração a palavra que eles receberam, para que eles não creiam e não se salvem. E a minha pergunta é, por que é que essa semente não brotou nem uma florzinha? Nem uma florzinha ali. E Jesus vai responder. Porque é solo de coração batido. É chão pisado. Chão duro. Chão duro. São pessoas que têm mente fechada. Mente cauterizada. E aqui está o exemplo dos fariseus. Não faltava inteligência para os fariseus. E nem astúcia. Porque eles eram bem astutos naquilo que eles perguntavam. Mas faltava abertura para essa semente cair no solo do coração e penetrar ali. Mas veja que a um coração orgulhoso o Senhor resiste. E esse coração orgulhoso são pessoas que dizem, eu sei de tudo. Essa mensagem não é para mim. Essa mensagem é para outra pessoa. É aqueles que entulham o coração de tudo e mais um pouco, mas eles fecham o coração para Deus. Deus não acha lugar para que essa semente possa penetrar. E a palavra do Senhor diz que aonde o orgulho opera e impera, o Espírito Santo ele não trabalha. É chão pisado, é palavra que não penetra. O orgulho está lá, a incredulidade está lá, a dúvida está lá, gritando. As justificativas estão lá. E as muitas justificativas, chamando o mal de bem e o bem de mal. A gente está vivendo esses dias. O mal é bem e o bem é mal. E assim fizeram os fariseus, porque a verdade estava na frente deles. Eles estavam dizendo que o Senhor operava pelo poder do mal. Pelo poder do diabo. Então a gente vai ver que essa semente não brotou nem uma florzinha. Porque não tinha semente. A ave chegou mais rápido. O diabo chegou e roubou essa semente. Essa semente jamais vai penetrar, porque não tem mais semente. O diabo viu aquele lugar. Ele é um oportunista e o pai da mentira. Então ele viu e rapidamente pegou aquela semente. E o segundo caso é o caso da semente que cai num terreno pedregoso. Amados, o texto vai dizer que essa semente caiu e havia um pouco de terra. Tinha um pouco de terra lá. Mas ela logo brotou. Logo, porque tinha um pouco, né? Então ela brotou aquela semente. Mas como ela não tinha raiz, quando o sol apareceu, o sol secou a semente. E esses são aqueles que ouvem a palavra, recebem com muita alegria. Uau! Jesus faz milagre. Uau! Que poder! Que power! E eles são muito emocionados. Muito. Mas não tem raiz. É só palha. Logo vem, logo vai. Mas só que a palavra do Senhor diz que eles receberam. E foi com alegria. Não foi falta de não ouvir, mas é falta de solo. São aquelas pessoas que
querem sentir o pelo arrepiar, sabe? Quer sentir, nossa, aquela mensagem assim, mas não querem obediência? São aqueles que estão procurando uma igreja pronta. Tem gente que chega aqui e acha que é um shopping. Está tudo pronto. Sabe? Sabe aquele assim, estou só olhando? Estou só olhando. Mas não põe a mão na massa. Não trabalha. Não se esforça. Não tem compromisso. É aqueles que conhecem a palavra. Ele sabe que Jesus é esconderijo. Ele sabe que Jesus é torre forte, que Ele é refúgio. E ele fala assim, me protege, me protege, me protege. Mas na hora que tem a guerra, não está preparado. Corre. É o primeiro a correr. Amados, são aqueles que querem o power. Falam, nossa, eu também queria ter esse power. Como diz a palavra, dá-nos fortaleza e poder. E ele fala, queria orar e ver as pessoas curando, ver as pessoas sendo libertas. Eu queria ver os demônios saindo. Mas não quer renunciar a nada? Não tem renúncia, não tem vida, não tem arrependimento. Não tem nada. Eles querem ser usados. Eu queria muito ser usada. Mas não tem disciplina. Na hora que você fala, vamos, querido, você quer ser usada? Então vamos. Vamos na leitura, vamos no devocional. Vamos na oração, vamos no joelho. Vamos no jejum. Corre. E esses eram a multidão. O primeiro era os fariseus. E o segundo era a multidão. A multidão que estava ali, e que foram os primeiros, quando Jesus entrou no burrinho, pelas portas de Jerusalém, a levantar os ramos. E a dizer, uau, Hosana! Hosana! Aquele que haveria de vir veio. E abanaram, emocionados, mas os mesmos que estavam lá, foram os que estavam na multidão também, dizendo, crucifica-o. E a palavra do Senhor diz que vindo o sol, vindo o dia mau, vindo a perseguição, crucificam. Não, eu não tenho nada com ele. Não. Crucificam. E assim, a igreja está cheia desse povo. Está cheio dessa multidão. E é isso que mais nos assusta. Quando aperta, quando a ventania vem, não aguenta. Não tem raiz, é pouco solo. É pouca terra. E aí vai, corre, seca, morre. E a terceira que eu gostaria de falar é a semente que caiu e cresceu junto com o espinho. Esses ouviram, receberam a palavra. Tem solo, tem coração. Mas tem um grande problema, que a semente não cresceu sozinha. A semente cresceu junto com o espinho. Na mesma proporção que a semente cresceu o espinho together. Ali, ó. É na mesma proporção. E a palavra do Senhor vai dizer que esse espinho sufocou a semente. Sufocou. E Jesus vai explicar que esse espinho são as preocupações da vida. Porque este coração não era de todo de Cristo. Ele competia. Deus e o mundo. Deus e as minhas preocupações. Deus e mais alguma coisa. E não é segredo para ninguém que num reino só um pode governar. Aqui você não vai ver 2 reis, né? A gente vive num país que tem um rei. Você não vai ver 2 reis, 2 rainhas. Não tem jeito. Um coração não tem como ter 2 tronos. Ou ele é de Deus, ou ele não é. O Senhor não compete com ninguém.
Então esse coração faltou ser totalmente de Deus. Deus é supridor. Deus não vai deixar faltar. É um coração que competia com o mundo. E a palavra do Senhor diz, se tem 2 reis aí, querido, um você vai amar, o outro você vai odiar. Você não vai amar os 2. Então, a gente vê nessa mesma proporção que a semente cresce, o espinho cresce também, mas depois ele passa a ser desproporcional, porque não vai ficar proporcional para sempre. Alguém vai ganhar. Ou a carne ou o espírito. Alguém vai sujeitar o outro. E muitas vezes a gente acha que esse espinho é só pecado. E esse espinho não é só pecado. Esse espinho também é status, prosperidade, a riqueza competindo ali. Os entretenimentos. Gente, o que eu mais via no Brasil era gente que não ia para o culto, principalmente eu, que não era uma convertida, porque eu queria passear. No dia, eu falava, gente, eu só tenho esse dia. Então, esse dia, e era todo o sábado e todo domingo, era a mesma conversa. Eu falava, mas eu trabalhei 5 dias, eu só tenho esse dia. Então, é um entretenimento. Às vezes a pessoa fala, não dá aquele lugar para o Senhor. É sempre. Tem que sempre ter aquilo ali. Não é só o pecado. É uma concorrência. É um coração dividido. E a semente. E veja que, nessa semente do espinho, nós temos um exemplo dentro dos próprios discípulos. A gente vê os fariseus, no primeiro, a multidão nos outros, e dentro dos próprios discípulos a gente vai ver esse aqui. Esse que Judas ouviu a mesma mensagem que todos ouviram. Viu os milagres que todos viram. Sentou na mesa que todos sentaram. Não foi rejeitado por Jesus. Jesus o amou até o fim. O amou. Mas o coração de Judas nunca foi do Senhor. O coração de Judas sempre competiu. Ele nunca se entregou de fato para Jesus. Sempre houve uma competição. A riqueza sempre esteve lá, dominando e governando. E uma hora ele vendeu Jesus. Uma hora ele botou em prática. Agora a quarta é a semente que brota e floresce. E é essa a semente que Jesus veio plantar nos nossos corações. Ele não deixou de semear, não deixou de plantar. Em todos. Quer queira ou não, quer ouçam, ou quer deixam de ouvir. Ele veio cumprir o papel e cumpriu. Mas o propósito do Senhor é que essa semente caia nos nossos corações e realmente germine, realmente penetre, e a gente possa criar raízes, e nós possamos ser fortalecidos no Senhor. Pode ficar tranquilo que não vai ser na carne, pode ficar tranquilo que o Senhor vai derramar chuva, pode ficar tranquilo que Ele vai regar, Ele vai fazer você crescer, Ele vai podar na hora que tiver de podar. Mas se você deixar o Espírito Santo trabalhar, é aqueles que ouviram, entenderam e bora colocar em prática. É aqueles que ouviram e se arrependeram. É aqueles que confessaram Jesus e se arrependeram no coração. É aqueles que guardaram a palavra com amor. E que se permitiram ser tratados, permitiram ser amoldados pelo Senhor. E que perseveraram em Cristo. E que entenderam que é um processo. Você não vai ser uma semente, amanhã você vai ser uma árvore cheia de macieira. Não é assim. Mas é um processo. E o Senhor entende. E nós também devemos entender que você não precisa ser um ansioso. Porque a gente viu aqui que aquele que caiu já logo brotou, tinha pouca terra, uma florzinha. Mas não tinha mais terra. Cadê? Então a gente também tem que dar esse lugar. Esse lugar de respeitar, de falar, bom,
Eu preciso continuar. Essa caminhada não é quem chega mais rápido, é quem chega lá, gente. A gente pensa que quem tem mais power, quem chega mais rápido, quem faz mais coisa. Não é quem faz mais coisa. Quem faz mais coisa na igreja vai ganhar. Não é isso. É quem persevera. E quem tem disciplina. E quem entende que, tudo bem, eu vou no meu passo, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou deixar o Espírito Santo tirar o que tem que ser tirado. Se é uma perna, vai a perna, querido. Se é a língua, vai a língua. Mas eu vou chegar no céu. Eu vou chegar no céu. E Jesus ensina para Pedro que essa semente precisa cair e morrer para ela florescer. É meio violento, né? Essa semente precisa cair, precisa morrer para florescer. E Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás teve uma reclamação aqui de você. Satanás viu alguma coisa aqui, alguma legalidade que você deu, e ele veio fazer uma reclamação aqui, uma acusação contra ti. E eu permiti que você seja cirindado. O Senhor não livrou não, gente. O Senhor falou, eu permiti. Mas eu roguei por ti, Pedro, para que você permaneça. Resista. E lá veio a ciranda de Satanás. A ciranda é quando o trigo cai naquela peneira que faz assim, que você dá uma cirandada. E a palha ficou. E Pedro caiu como um trigo. Pau. E esse trigo cai como morto. E não é fácil a cirandada do diabo, não, gente. Mas o Senhor falou, tem que passar na cirandada. E cirandou até que Pedro caiu, desfaleceu como trigo. E o Senhor falou, e quando você se converter, Pedro, você vá e fortaleça os seus irmãos. Tem um processo. Pedro não tinha passado nessa conversão ainda. Mas estava andando com Jesus, ó. Ouvindo, vem do poder, vem do milagre. Ele não tinha sido convertido. E o Senhor não teve pressa. O Senhor falou, tudo bem, Pedro. Eu roguei por ti. Vá. Quando você se converter, jovem, vá e fortaleça os seus irmãos. Vá e fortaleça. Porque aquela semente foi semente plantada pelo próprio Cristo. E deu fruto. E floresceu. E frutificou. Agora tem gente que está querendo já, né, sair e já fazer tudo e mais um pouco. Quando você se converter, vá e fortaleça os seus irmãos. Espere o seu processo, mas quando você se converter, vá. E sabe o que Pedro fez? Fez igual ao seu Senhor. O meu Senhor é semeador, eu também sou. O meu Senhor caiu como um trigo, eu também tenho que cair como um trigo. O meu Senhor foi perseguido, eu também vou passar perseguição. O meu Senhor recebeu aflições, injúrias, e tudo isso Pedro também foi. Eu tenho boas novas para você, vai valer a pena. Mas eu também não posso esconder, e nem Deus escondeu. Vai vir dias difíceis. Mas quando você se converter, vá e fortaleça os seus irmãos. Floresça. Frutifique, dê frutos, arregaça as mangas. Jesus não pediu nada do que Ele mesmo não tenha feito. Eu sempre tenho falado isso. Jesus não foi um hipócrita, que falou, vai lá pelo caminho, pega aquele caminho ali, é estreito, vai lá, você vai chegar lá. Jesus andou por esse caminho. Jesus falou, olha ali, é a sua porta, entra lá pela porta. Te vira. Não, ele entrou por essa porta. Ele não foi como hipócrita, como a gente vê em muitas outras religiões que ensina. Um povo que viveu uma outra vida ensinando os outros como é que faz o caminho. Mas nem viver o caminho.
Falou, é assim, assim, assim que faz, mas teve tantas e tantas e tantas. E como é que funciona isso? Como é que é esse exemplo que não funcionou na vida da pessoa? Mas Jesus não, porque Jesus é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a porta, Ele é o apóstolo, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o sacrifício, Ele é o semeador, Ele é as boas novas, Ele é a semente. E Ele falou, você tem que cair como um trigo, mas Ele caiu como um trigo. Ele mesmo caiu como um trigo, Ele falou, vai lá que você tem que morrer para nascer de novo. Ele foi o primeiro que caiu como um trigo, que ficou, como ele falou, vai ser dado para vocês. O único exemplo que vai ser dado para vocês é que Jonas ficou 3 dias lá no centro no ventre da baleia, e eu vou ficar no centro da terra. Mas ele venceu. Ele ressuscitou. Ao 3º dia ele ressuscitou. E ele passou. Ele venceu a morte. E ele falou, você vai cair como um trigo, eu caí como um trigo, mas eu ressuscitei. Eu sou as primícias, eu ressuscitei. E agora, porque eu ressuscitei, você também pode passar desse lugar de homem corrupto que você é, falho, mentiroso, enganador, para um homem em Cristo Jesus. Um novo homem em Cristo Jesus. Uma nova mulher em Cristo Jesus. E é ali que Ele nos dá a esperança, de não só nessa vida, mas esperança de vida eterna. E para finalizar, amados, eu gostaria de falar que essa palavra desceu. A palavra do Senhor é a semente que regenera a terra, é como chuva que desce do céu. Até a terra esperava por esse dia, porque a terra geme. Até a terra, quando esse sangue caiu ali, deu resposta, estremeceu a terra, o céu escureceu. E Ele ressuscitou. E há esperança para que essa terra venha a ser nova também. Porque Ele diz, eu vou dar novo céu e nova terra. Aleluia. Até a terra experimentou dessa regeneração tão poderosa que é Cristo Jesus. E eu gostaria de finalizar dizendo que o Senhor diz que essa semente, toda semente vai dar fruto, toda semente. Semente boa, e a má notícia é que semente má também frutifica. E o terror para a má notícia é que ela multiplica 100, 70, 30 por 1. Você não vai plantar uma sementinha de uma maçã e a árvore vai te dar uma maçãzinha. Ela vai te dar um monte de maçã. E assim é também. As boas novas é que se você começar a semear diferente, que se você deixar essa semente entrar no seu coração, você vai florescer 30, 60, 100 por uma sementinha. Você vai florescer e vai frutificar. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar, que você possa ouvir hoje, né? Como diz aqui, aquele que tem ouvido, ouça. Você não caiu aqui de paraquedas, o Senhor te trouxe aqui. Ouça. Abre seu campo de visão. Diz, Senhor, quebra o meu orgulho. Revela quem o Senhor é. Mostra-me. E o Senhor vai se revelar. E essa semente vai penetrar. E vai nascer um novo homem em Cristo Jesus. Amém. Eu quero fazer uma pequena oração. Senhor, obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por esse tema que o Senhor nos deu, porque o Senhor sabe, Deus, que o que nós precisamos, Pai, é ser plantado pelo Senhor, é receber da sua palavra, Senhor, e sermos ouvintes, Deus, que entende com os olhos, com o coração, Senhor, com os ouvidos, e possamos entregar tudo que nós temos para o Senhor, Pai. Sem fazer, Senhor, ó Deus, que
outras coisas venham competir com a tua palavra, com o teu reino, Senhor, sem endurecermos os nossos corações, Pai, sem permitir, Senhor, que outras sementes, Deus, venha brotar nos nossos corações, mas guardando o nosso coração, Senhor, glorifica o teu nome e a tua obra, Senhor, manifesta do seu amor e do seu poder, Senhor, derrama da tua chuva, Senhor, porque nós necessitamos do Senhor, Pai, nós sabemos que a chuva vem do Senhor, e é o Senhor quem faz crescer, é o Senhor quem rega, é o Senhor, Pai, que poda, Senhor, manifesta o seu poder, Senhor, mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda por meio do teu sangue, Senhor, a chegarmos lá, Senhor. Em nome de Jesus, a florescermos como é o seu propósito para nós, Deus. E que o seu nome venha a ser exaltado e glorificado. Amém. Amém.